Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 2. Perguntas e respostas. O espírito precede a matéria. Pergunta número 46. Ministro, de acordo com a lei de que o espírito precede a matéria, quando as máculas do corpo espiritual são purificadas, a parte física correspondente a elas começa também a eliminar toxinas. Em algumas pessoas, esse processo é rápido, mas em outras, mais demorado. Por que isso ocorre assim? Depende da força espiritual da pessoa que ministra o jorei? Meixo Sama. Na realidade, existem algumas influências, sim, tais como a quantidade de toxinas da pessoa que vai receber o jorei, o poder forte ou fraco daquele que vai ministrá-lo, além da relação da pessoa que vai receber com os seus próprios antepassados. Nesse último caso, se um deles se encontrar em um nível já bem elevado no mundo espiritual, terá condições de encaminhar aquele ao qual está relacionado para que receba jorei de um bom ministrante. Caso contrário, ou seja, se por acaso o antepassado de alguém se encontrar num nível infernal, chegará a atrasar e até mesmo a dificultar a salvação de seu descendente, pois nada poderá fazer para ajudá-lo. Pergunta número 47. Ministro, qual é o ponto focal em ocorrências de apendicite e doenças do fígado? Meixo Sama. Nesses casos, as toxinas sempre se acumulam nas costas, na mesma direção do órgão afetado. Então, obviamente, o jorei deverá ser ministrado de trás para frente. Segue-se aqui a lei do espírito precede a matéria, uma vez que a parte de trás corresponde ao lado espiritual. Dessa forma, as toxinas são dissolvidas e empurradas para a frente, ou seja, para a parte material, de onde virão a ser eliminadas. Mas quando a dor se concentrar na parte inferior do abdômen, o jorei deverá ser ministrado bem no centro do osso ilíaco, onde existe uma leve curvatura que se assemelha a um pequeno buraco. Questões diversas. Pergunta número 48. Ministro, para quem se encontra longe, é possível ministrar-se jorei em uma foto ou em um nome escrito em papel? Meixo Sama. Sim, embora o efeito nesses casos não seja assim tão grande. A pessoa está ligada à foto pelo fio espiritual, então, por meio dele, pode-se transmitir luz a alguém que se encontre distante. Um outro ponto importante com relação a fotografias é que, após a morte de quem foi fotografado, suas fotos ficam meio apagadas, devido ao fato de o fio espiritual ter sido cortado. Porém, em fotos de santos ou de iluminados, desde que sejam reverenciados com muita devoção, nota-se a continuidade da atuação do espírito. Assim, quanto maior o número daqueles que as cultuarem com bastante fé, mais a imagem torna-se nítida. A recíproca também é verdadeira. Cessados os atos de reverência, as fotos tornam-se embaçadas. Antigamente eu costumava tratar de doentes à distância, desenhando um corpo humano e escrevendo sobre ele o nome da pessoa. Pergunta número 49. Ministro, há possibilidade de salvar alguém que morreu na guerra, ministrando-se jorei em sua foto? Meixo Sama. Surte algum efeito, mas o melhor mesmo para salvar o espírito, nesses casos, é rezar a oração Amatsu Norito. Ministro, o que é ser kakusha? Meixo Sama. Quanto mais elevado se encontrar o Yukon do ministrante no mundo espiritual, maiores serão os resultados de cura que obterá ao ministrar jorei. Na verdade, quem ministra jorei precisa constantemente procurar aprimorar a sabedoria, Tie,
para chegar a se tornar kakusha, despertado. E à medida que progredir mais e mais em sabedoria, poderá elevar a alma a um nível espiritual bem alto, encontrando então as mais favoráveis condições para que possa resolver problemas de doenças com relativa facilidade. Pergunta número 51. Ministro, um menino de 3 anos é gago. Esse problema pode melhorar com o jorei, Meixo-sama? Em caso de pessoas gagas, há situações específicas, pois para algumas o processo de cura é bem rápido, enquanto que para outras já é mais demorado. Algumas delas chegam a se recuperar totalmente, mas outras só obtêm cura parcial. Mesmo assim, em casos graves, o jorei resolve pelo menos metade do problema. Por experiência própria, posso dizer que o ponto focal, em casos de gagueira, encontra-se nos ombros e nas parótidas. De modo geral, ombros e parótidas moles são sinais de boa saúde, e por isso é recomendável que todos mantenham essas duas regiões livres de qualquer espécie de solidificação. Ombros moles são indicativos da existência de muita energia vital, o que permite às pessoas trabalharem com persistência e, consequentemente, alcançarem sucesso e destaque na sociedade, o que explica porque os bem-sucedidos, infalivelmente, têm ombros descontraídos. Pergunta 52. Ministro, gostaria que o senhor nos explicasse mais uma vez a relação entre doença e cabelos. Meixo-sama, de modo geral, todos os doentes têm cabelos finos, e a verdade é que possuem muitas toxinas na cabeça. Isso também se dá com aqueles que passaram por uma tuberculose demorada. Inclusive, os cabelos de algumas pessoas que estão prestes a morrer chegam a cair completamente, mas tratando-se de mulheres, é mais comum pararem de menstruar, e é evidente que a falta de menstruação sempre é um indicativo de enfraquecimento da saúde. Outro ponto importante a ser considerado são os ombros. Toda vez em que se for avaliar o estado de saúde de alguém, eles deverão ser examinados antes de mais nada. Se estiverem duros, mesmo que a pessoa aparente boa saúde, isso é sinal de que poderá morrer cedo, porque qualquer toxina solidificada nos ombros debilita o corpo todo. E por isso é que sempre alerto que pessoas com ombros duros correm perigo de vida. Por outro lado, os que obtiveram sucesso profissional têm ombros moles, característica da presença de grande vitalidade. É também muito mais fácil obter-se a cura de doentes com ombros moles. Concluindo, para se conhecer o estado de saúde de alguém, basta examinarmos seus ombros. Pergunta número 53. Ministro, há pessoas que possuem cabelos macios, mas outras não. Esse fato tem alguma relação com personalidade? Meixo-sama, não só com a personalidade, mas também com a saúde da pessoa. Cabelos resistentes, duros, indicam boa disposição geral, e no caso de serem finos, isso é sinal de alguma debilidade orgânica. No tocante ao modo de agir, cabelos macios são indicativos de pessoas com caráter brando, ao passo que cabelos mais duros revelam personalidades marcantes, firmes e irredutíveis. Também é importante saber que os cabelos podem sofrer alterações, ora ficando macios, ora mais resistentes. Inclusive, ouve-se dizer que cabelos duros embranquecem com mais rapidez. Pergunta 54. Ministro, em certas pessoas, os fios de cabelo apresentam-se com pontas duplas, ou até mesmo com pontas múltiplas. Meixo-sama, é uma característica natural dos cabelos de quem possui muita energia vital. Há pessoas que até chegam a ter fios que terminam em 5 ou 6 ramificações. Pergunta número 55. Ministro, já cheguei a ouvir do senhor explicações a respeito de espiritualização da matéria e materialização do espírito. Gostaria de saber, então, se os 3 tipos de toxinas, hereditária, congênita e medicamentosa, podem ser espiritualizadas
E caso ocorra esse fenômeno, se vem também acompanhado de uma purificação física, Meixo-san, é isso mesmo, exatamente como você falou. Esses 3 tipos de toxinas manifestam-se também no corpo espiritual, o que quer dizer que o lado espiritual correspondente à parte física, onde existem toxinas acumuladas, também possui máculas. Assim, por exemplo, a degeneração óssea de vértebras resulta da materialização das nuvens espirituais acumuladas na coluna, e isso corresponde à lei divina da identidade entre corpo e espírito. Boa noite, muito obrigada.